Graças a Deus. Eu queria saber quantos minutos eu vou ter para tratar todo esse tema aí que o pastor falou. 10 minutos? 10 minutos. Meus amados irmãos, para mim é um motivo de grande alegria de estar aqui nesta noite, compartilhando com os irmãos aquilo que Deus colocou em nosso coração. Eu tenho um grande motivo para estar aqui agradecendo a Deus. Há uns dias atrás, um filho meu sofreu um acidente de moto e já havia passado por uma cirurgia, deu tudo certo, mas houve a necessidade de fazer outra e a gente estava um pouco apreensivo, mas a esposa dele mandou notícia que deu tudo certo e ele já está no quarto. Isso é um motivo de agradecer a Deus. Amém? Amados irmãos, confesso a vocês que o tema que foi escolhido, um tema muito importante para a nossa época. Equilíbrio entre espiritualidade e vida cotidiana. Eu vou aqui com os irmãos compartilhar algumas experiências de vida, porque as experiências que eu vou falar, se você ainda não viveu, mas vai viver, e se tenha vivido, vai cair bem. Porque há uma grande dificuldade. Quando nós nos convertemos, é logo trazido um pacote de regras, de informações. Às vezes, muitas vezes, o pacote ele chega prontinho. E às vezes você não sabe como agir diante de Deus. Eu confesso que quando eu me converti ao Senhor, eu me converti na Assembleia de Deus. Acredito que 96. E quando eu cheguei lá na frente, a primeira pergunta que eu fiz, e talvez todos aqui já fizeram, quando chegou lá na frente: o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Minha vida muito louca, muito bem mundana. E eu disse: o que é que eu estou fazendo aqui? Quando eu saí daqui, nunca mais eu entro. E quando eu cheguei lá, que oraram por mim, quando eu me sentei, algum da igreja me abraçou e disse: agora a sua vida mudou. Agora a sua vida é outra. E às vezes eu me pergunto: qual é a outra vida que nós temos? Qual é a outra vida que eu vou viver que eu não sei? Até hoje eu não identifiquei esta vida que eu vou viver. A minha vida é única, mas diferente por causa do amor de Deus. Nós vivemos uma vida diferente. O próprio apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, ele diz: aquilo que nós fazemos para a glória de Deus. Seja comamos, bebemos, tudo isso nós temos que fazer para a glória de Deus. E há uma grande dificuldade de a gente entender que glória é essa de Deus. Como é que eu posso agradar o Senhor durante a minha vida, no meu trabalho, na minha vida com a minha esposa, com a minha família, na minha igreja, na sociedade onde eu estou inserido? Como é que eu vou viver esta vida gloriosa diante de Deus? E às vezes o fardo que nos coloca é muito pesado. É muito pesado esses fardos que nos é colocado, que é nos imposto a carregar. São muitas regras. A primeira experiência que eu tive dentro da igreja, quando eu me converti, foi que quando eu sempre gostei de raspar a cabeça, deixar barba, aí
Porque pobre é assim, quando ele não pode mudar, o rico ele vai, faz uma cirurgia, ele faz alguma coisa, o cara vai lá, raspa a cabeça, dá um grau na barba e tá tudo novo para ele. É diferente, para mim é assim. Às vezes eu deixo o cabelo crescer bem relaxadão e não estou nem aí. E ele me abraçou e disse: olha, agora você é uma nova criatura. Você não pode mais deixar o cabelo desse jeito. Aí eu disse, não, ele disse, não. Aí eu deixei crescer. Ele disse: olha, nem raspado, mas também nem tão grande. O cabelo de crente é diferente. Eu perguntei: qual é o cabelo de crente? E essas são as regras exigidas no meio da religiosidade. E às vezes hoje eu me pergunto, por isso que muitos jovens, que muitas pessoas não querem esse Jesus Cristo. Eu trabalhei em uma empresa e eu fazia parte do almoxerifado lá da cozinha. E aonde o cozinheiro, o chefe lá da cozinha, ele dizia assim, que a comida ela tem que estar bonita, para que as pessoas gostem da comida. Às vezes o Jesus que é apresentado, ele é muito mau. Ele é o Jesus que vai te botar para o inferno a qualquer vacilo que você der. Ele é esse Jesus que vai te condenar por qualquer coisa que você fizer. E eu não quero me distanciar do tema qual foi escolhido, ao texto que ele foi escolhido. E eu queria que aqueles que trouxeram Bíblia, podem abrir no seu telefone, aonde você quiser. Acompanhe a leitura do Senhor. E eu queria que vocês abrissem Provérbio, capítulo 3, versículos 5 e 6. A palavra do Senhor que diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Eu quero falar da vida, o equilíbrio de uma vida, ou o equilíbrio na vida espiritual, partindo da vida do desequilibrado. Eu tenho uma coisa comigo, não sei se os irmãos têm, e eu converso muito com o meu pastor, e eu acredito que alguém só pode dar conselho a você se ele viveu aquilo que você está passando. Porque quando a gente está na vida, são muitos conselheiros. Se você está passando por uma dificuldade no teu casamento, são muitos conselhos que te chegam, e você pergunta: essa pessoa já passou por isso que eu estou passando? Não, não passei, mas eu estou lhe aconselhando. E eu acho que a pessoa que aconselha, ele tem que ter vivido aquilo ali. Porque ele vai poder dizer: olha, faça assim porque eu vivi isso aí, e eu saí assim, desta forma. Eu tenho isso comigo. E Salomão escreve aqui, ele escreve o livro de Provérbios, Eclesiastes. É por esse livro que as pessoas, os teólogos, os estudiosos entendem que Salomão, ele morreu com o Senhor. Mas o final da vida de Salomão, lá em 1 Reis, não é um final muito bom. Salomão é um homem, um servo de Deus, que começa uma vida equilibrada, como muitos de nós. Como muitos de nós começamos uma vida muito equilibrada diante do Senhor. Às vezes eu estou em casa e fico me pensando e digo assim: Senhor, eu queria ter aquela alegria que eu tinha lá atrás. Eu queria ter a alegria que quando eu me converti, eu queria estar em ciclo de oração, culto relâmpago, e saía por ali onde tivesse alguma coisa de Jesus, eu estava lá. E hoje muitas vezes, quando tem alguma programação da igreja e a gente faz assim: poxa, estou tão cansado. E às vezes eu digo a Deus: Deus, eu queria essa alegria que eu tive lá no passado. E Salomão, ele começa a vida dele muito equilibrada. Todos nós conhecemos a história de Salomão, quando ele assume o reinado no lugar de Davi, seu pai. Quando Davi morre, ele assume o reino para governar. E a primeira coisa que Salomão entende é que ele não pode governar só. Ele não pode ter o sucesso se Deus não for com ele. Às vezes, os fracassos que nós enfrentamos em nossa vida é porque nós deixamos Deus de fora das nossas decisões. Quando a chapa esquenta, quando há um grande problema, aí nós chamamos Deus para dentro da nossa situação. E ontem nós estávamos conversando, eu e o pastor, e dizendo que Deus é muito maravilhoso. A gente faz escolha errada, a gente está dentro do problema, a gente procurou aquela situação. Quando a gente diz a Deus: Deus, me tira daqui, Ele nos dá a condição para que nós possamos sair. E Salomão, ele começa, e quando Deus se apresenta a ele e pergunta o que é que ele quer que Deus faça para ele, Salomão, ele faz um pedido maravilhoso e tremendo. Salomão diz a Deus que não quer riqueza, não quer ouro, ele quer sabedoria para poder conduzir aquele povo que era muito grande, e ele sabia que ia ter muita dificuldade para governar.
E ele pede sabedoria. E esse pedido de Salomão chama tanto a atenção de Deus, toca no coração de Deus, que Deus diz: olha, além do que tu não me pediste, eu vou te dar. Porque você poderia ter me pedido várias coisas. Eu confesso aos irmãos, se hoje Deus se apresentasse a mim, perguntasse o que é que ele queria que ele me fizesse, eu já ia dizer alguma coisa assim: Senhor, a vida financeira está meio apertada, viu? Os números da Mega Sena estão acumulados. Eu tenho uns vizinhos que estão me incomodando. Dá um jeito nesses vizinhos. Porque Salomão estava vivendo um período de guerra, onde muitos eram os inimigos que ele tinha, que o reino tinha. E ele diz: olha, Senhor, me dá sabedoria para governar este povo. Porque se tu não for comigo, eu não posso ser um bom rei. Eu não posso governar este povo. Às vezes, eu sou casado, a minha esposa está ali atrás. É porque ela é toda tímida, eu já sou extravasado demais. Ela é secreta, crente secreta, ela está ali. Eu não, onde eu chego, todo mundo sabe que eu cheguei, que eu chego chegando mesmo. Mas ela não, ela está ali caladinha. E nós temos 4 filhos. E um equilíbrio que eu consegui desenvolver para o meu relacionamento com os meus filhos dentro de casa é esse equilíbrio espiritual, onde muitas pessoas começam, que buscam essa espiritualidade, e atrás desta espiritualidade, muitas vezes ele mata. Muitas vezes ele destrói. Ele quebra relacionamento, ele quebra a ponte em busca dessa espiritualidade ou por causa dessa espiritualidade. Porque nós não somos do mundo, nós somos diferentes. E eu não entendo que mundo é esse que essas pessoas vivem. Pois o meu mundo, ele é um mundo muito difícil. Eu tenho muitos amigos que são diferentes de mim. Eu tenho muitos amigos que não pensam como eu penso, mas eu amo esses meus amigos. E eu desenvolvo a minha espiritualidade no meio deste povo. Porque desenvolver uma espiritualidade dentro da igreja é muito bom. É fácil. É fácil ser crente no calor deste louvor, de videira. É muito massa. Quando eu cheguei, tinha uma banda aqui dentro. Eu disse: o fogo está pegando aí dentro. Era a banda radical aí. Eu disse: eita, é muito massa. É fácil você ser crente. É fácil você ter este equilíbrio espiritual aqui dentro. Mas Deus quer que você brilhe aí fora. Porque aqui dentro você é só mais uma luz acesa. Deus quer que você brilhe aonde há trevas. E dentro da minha casa, o equilíbrio espiritual que eu desenvolvi para com os meus filhos foi o respeito. Foi o respeito. O respeito. Eu tenho um filho que gosta de System of a Down, que outro dia eu cheguei, ele estava jogando em aquela pauleira da puxa, eu fiquei olhando, aí ele foi se inclinando assim, eu disse: que banda é essa, filha? Ele disse: é System of a Down. Eu disse: é massa. E é, pai, eu digo: é ótimo, gostei disso. E fiquei conversando com ele, esse diálogo. E hoje eu entendo que por eu respeitar a vontade, o desejo, a opinião deles, eles começaram a me respeitar por aquilo que eu sou. Porque quando nós queremos respeito dentro de casa, nós temos que primeiro dar o respeito ao qual os nossos filhos querem. Muitos são as pessoas que ficam dizendo: eu tenho meu filho, eu prefere perder o filho do que ter o filho dentro da igreja, do que ter o filho temente ao Senhor. Porque nós achamos que o nosso filho, ele tem que estar 24 horas dentro da igreja para que ele seja de Jesus Cristo. Eu sempre digo aos meus filhos: nunca aceite que ninguém diga que você não é de Jesus. Se alguém perguntar se você é crente, você diz: eu sou de Jesus. E Salomão, ele começa, voltando à vida de Salomão, Salomão começa muito massa. Deus dá sabedoria, Deus dá riqueza. Uma das coisas que Salomão desenvolve é um conflito que havia de duas mães, ao qual todos conhecemos, do filho, e eles tomam uma decisão tão grande que toda a vizinhança de Israel soube desse conselho de Salomão, dessa atitude de Salomão, e começa a admirar Salomão. Mas às vezes nós esquecemos de uma coisa. Sabe qual é a coisa que mais faz com que você vacile, desista? É o tempo. Porque nós esperamos Jesus para hoje. Mas essa palavra de Jesus para hoje já foi há muitos anos atrás e Jesus ainda não voltou. E o tempo faz com que aquele fogo se esfrie.
turbulência da vida faz com que o fogo se esfrie. As tribulações da vida faz com que esse fogo que o Espírito Santo colocou em teu coração se esfrie e se apague. E aquele Salomão que começa uma vida equilibrada diante de Deus, a espiritualidade lá em cima, as decisões diante do povo pelo conselho que Deus o dava, pelo conhecimento da palavra que ele tinha, pelos conselhos que Davi, seu pai, o deu, e ele tomava decisões que chamavam atenção. Mas depois, o tempo, a acomodação espiritual que acontece muitas vezes na minha e na sua vida, aonde nós não podemos deixar que esse esfriamento aconteça na minha vida e na sua. Porque quando nós vamos esfriando, nós vamos perdendo o equilíbrio. O equilíbrio espiritual, ele gera vida. O desequilíbrio, ele gera morte. Ele gera morte. E Salomão vai tomar algumas decisões na vida dele que não vai ser muito bom. Salomão começa a desenvolver uma estratégia, um estratégia, como diz o Tropa de Elite, de fazer aliança com os povos ao qual era inimigo. Ele diz: olha, eu vou evitar conflito e eu vou usar essa estratégia. E Salomão começa a se casar com as mulheres e a ter aliança com as mulheres ao qual Deus havia dito que eles não tivessem. Uma das coisas que faz com que nós perdamos esse equilíbrio espiritual, ou que perdamos essa fé, é essa coisa de nós não aceitar aquilo que Deus disse para a nossa vida. O que foi que Deus disse a Adão? Não coma da árvore, do fruto desta árvore, porque no dia que você comer, você vai morrer. E chega alguém de fora, a serpente, e coloca dúvida no coração de Salomão, de Adão. E quando Adão come, ele destrói. E a destruição na vida de Adão, ele foi de geração em geração. E Salomão, ele começa a fazer aliança com essas nações. Não só aliança, como ele começa a casar com as pessoas, as filhas do rei, para evitar conflito. E ele começou a viver uma época de paz. E eu fico a me perguntar muitas vezes, Salomão é um cara muito corajoso. Quem é casado aqui? Isso é para os homens. Uma mulher só já dá dor de cabeça, imagine 1000, hein? Uma mulher só, no teu pé de ouvido, reclamando, imagine 1000. E a Bíblia diz que aquelas mulheres conseguem perverter o coração de Salomão, e ele já não era mais íntegro como antes com Deus. Porque nós temos que ter esse equilíbrio, nós temos que viver aí no mundo, mas nós não podemos nos corromper com a maneira que as pessoas vivem aí no mundo. E o motivo de muitas vezes nós não conseguirmos brilhar é que, em vez de influenciar, nós somos influenciados. Quando o jovem uma água aqui na jarra do pastor, que isso não é um cálice, isso é uma jarra. É grande, né? Também meu pastor é pequenininho que só, né? Então Salomão ele vai se contaminando com o costume daquelas mulheres. E deixa eu confessar uma coisa a vocês. A igreja, eu já disse a vocês que eu ia compactuar com vocês algumas experiências da minha vida. Eu trabalhei com um colega, mal ele falava, um cara 10. E eu trabalhei 2 anos com ele. Trabalhei 2 anos. E depois eu conheci e ele estava envolvido no mundo do crime. E eu perguntei a ele como foi que ele chegou até ali. E ele fez um comentário comigo que eu fiquei olhando, eu disse, e é verdade. Ele disse que achou que poderia ter amizade com aquelas pessoas, ele poderia conversar com aquelas pessoas, ele poderia compartilhar do mesmo ambiente com aquelas pessoas e não se contaminar. E não se envolver com aquele tipo de pessoas, ou se envolver na prática delituosa daquelas pessoas. E ele disse que quando menos imaginou, ele já estava envolvido no mundo do crime.
E eu disse, como é que tu fizesse isso? Ele disse, negão, ele me chama de negão, ele disse, negão, se você ficar na poça da lama, você ficar na pontinha dela, você vai resistir algum tempo. Depois você vai estar dentro da lama sem perceber. E eu comecei sendo envolvido. E Salomão começou sendo envolvido, corrompendo aquilo que ele acreditava. O Deus que ele acreditava começou não só a ser aquele Deus que ele acreditava, ele começou a acreditar no deuses que as mulheres dele adoravam, para agradar a mulher que ele tinha, para agradar aquelas mulheres que ele casou. Ele começou fazendo coisas que desagradou Deus. E às vezes a gente, para agradar, muitas vezes o amigo que está do nosso lado, para a gente agradar o ambiente que nós estamos inseridos, nós estamos aceitando aqueles costumes ou aquela forma de desenvolver algum problema ou de resolver problema. E nós estamos aceitando como certo, colocando em dúvida aquilo que Deus nos disse. E a Bíblia, 1 Reis, encerra dizendo que Salomão morre idólatra. Mas através de Provérbios, alguns estudiosos identificam que ele se arrependeu, porque ele começa a dizer e a chamar a atenção do povo. Ele diz, olha, tu quer ter sucesso na vida, tu quer desenvolver a tua profissão, tu quer ter um sucesso familiar, pai, tu quer ser um bom pai, mãe, quer ser uma boa mãe, quer ser um bom crente, você tem que ter isso na sua mente. Provérbio de Salomão, capítulo 1, versículo 7, ele já começa dizendo, ele começa a colocar a importância, já ele volta ao equilíbrio espiritual. Aí ele já começa dizendo, olha, eu pequei, eu errei, eu destruí a minha vida espiritual, não só a minha vida, mas a vida dos meus filhos e a vida de toda uma nação, porque eu me distanciei do Senhor. E o segredo do sucesso é esse aqui que eu vou passar para vocês. Quer ter uma vida equilibrada no meio da tua família, no meio da sociedade, no meio do teu emprego, você tem que ter primeiro isso que Salomão te ensina. Salomão começa a dizer no capítulo 1 de Provérbios, versículo 7, ele diz, olha, o temor do Senhor é o princípio da ciência, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Quer ter sucesso na tua vida? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o temor não é o medo que nós temos que ter de Deus. Já disse a vocês, eu tenho 4 filhos. E eu tenho uma menina de 28 anos. Eu nunca nem puxei acho que eu nunca nem, essa semana dessa eu fui chamar ela a atenção. Daqui a pouco quando eu olhei, ela estava chorando. Está chorando por quê? Eu estou falando comigo. Estou conversando contigo, estou te dando um conselho, rapaz. Mas a gente é muito parceiro. Eu aprendi a gostar de uma banda aí, Andurete, sei lá, de jovem que ela gosta. Eu assisto o filme e ela diz, olha, painho, tem um filme na Netflix muito massa. Eu digo, quem é? Continência para o Amor. Eu digo, vamos assistir aí, vamos embora. Daqui a pouco ela está na minha orelha, pegando a minha orelha e está chorando. Eu e ela, um do lado do outro, chorando. Quer ter o teu filho do teu lado? Respeite. Mas tem muita gente que diz assim, olha, ensina o caminho que teu filho deve andar, porque mais velho ele não vai se desviar dele. Aí pega o menino pelo gogó e traz para a igreja e joga ele dentro da igreja. Aí faz, agora é responsabilidade do pastor. A responsabilidade é das irmãs da escola bíblica dominical. A responsabilidade é dos diáconos. Não, a responsabilidade é minha. E eu começo respeitando o Senhor, temendo ao Senhor. Os meus filhos começam a observar Deus através de mim. Porque muitas vezes nós queremos mostrar Deus em outras pessoas. Mas as pessoas têm que ver Deus através de mim. Quando meu filho vê eu amar em verdade, quando meu filho vê eu ser responsável com as minhas finanças, cumprir os meus compromissos financeiros, quando os meus filhos veem que eu não coloco um jacaré na água e um macaco na energia, ele vai dizer, não, isso é errado. Porque nós começamos a colocar a espiritualidade como uma coisa, eu costumo dizer que é um filme muito antigo, mas feito por pai que comia o espinafre e ele ganhava toda a força do mundo e resolvia todas as broncas. A espiritualidade que você pode ter e você deve ter é a prática diária na sua vida.
é colocar a palavra do Senhor na prática, na tua vida. Por isso que Salomão diz, olha, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aí ele diz, no capítulo 3, versículo 5, confia no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu entendimento. E essa confiança é que eu entendi que esse é o equilíbrio que Deus vai me dar para uma vida espiritual. É esse equilíbrio, é confiar no Senhor. E eu confio no Senhor de todo o meu coração. E eu não me apoio no meu entendimento. Eu posso ter o nível mais alto de sabedoria, mas eu me apoio naquilo que Deus me fala através da sua palavra. Porque às vezes a gente quer escutar a palavra do irmão, às vezes nós bebemos em águas diferentes, mas nós precisamos confiar no Senhor, reconhecer-o em todos os nossos caminhos. Quando eu recomeço, quando eu trago Deus para andar comigo, aí eu começo a assumir, feito o salmista, ele diz, olha, luz para o meu caminho é a tua palavra. Aí eu vou ser um bom filho, eu vou ser um bom namorado, eu vou ser um bom esposo, eu vou ser uma boa esposa, eu vou ser um bom amigo, eu vou ser um bom crente. O tocar, o cantar, vai ser consequência da minha obediência a Deus e não o motivo de eu estar na igreja. O motivo de eu estar na igreja é para aprender mais do Senhor. E eu quero encerrar contando uma experiência que eu tive no trabalho. Eu trabalhava lá numa metalúrgica lá em Jaboatão. E eu morava aqui em Cruz de Rebouças. Isso, a minha menina tem 28 anos, 27, vai fazer 28. Agora dia 4 de maio. Isso há esse tempo lá atrás. Você já imaginou como era difícil o transporte? Era terrível. E eu saía de casa muito cedo, 3h30 da manhã, 3h20, e eu ia para o trabalho. E nós tínhamos 1 hora do almoço. 1 hora. E essa hora eu tinha para descansar e eu dormia 1 hora certinho. Só que lá na empresa tinha muitos crentes. E eles se reuniam para ler a palavra, para cantar. Será que eu era chamado de crente por essas pessoas? Eu não ia lá? E muitas vezes as pessoas comentavam, eu digo, deixa ele falar o que ele quiser, minha comunhão com Deus é eu e Deus. E quando foi um certo dia, eu cheguei, quando eu passei a portaria, que cheguei no galpão, eu já escutei a discussão no vestiário. E quando eu cheguei lá no vestiário, a discussão era, um crente chegou e deu a paz do Senhor a outro irmão. E tinha um colega nosso, que não era evangélico, estava com um tremendo cigarro na boca e disse amém. Ou porque esse cara disse amém. E era aquela coisa, e você pode dar paz do Senhor, que você não tem paz. E o cara disse, eu posso porque eu tenho paz, e tem. E eu fui chegando. Aí ele olhou, ele com o cigarro na boca, pronto, quem vai resolver essa discussão é Inho. Os caras me chamavam de Inho. Aí disse, Inho, eu tenho paz ou não tenho? Tem. Oh, meu Jesus, para que eu disse que ele, esse rapaz tinha paz. E eu comecei a ser rejeitado, porque às vezes a nossa espiritualidade, ela é julgada por aquilo que eu penso, por aquilo que eu gosto, por aquilo que eu faço na cabeça das pessoas. A tua comunhão, ela é pesada por isso aí. Mas quando nós confiamos no Senhor, quando nós acreditamos no Senhor, a nossa força se renova. E nosso equilíbrio nós encontramos no Senhor. Aí tudo o que eu faço, aonde eu estou, eu faço para a glória de Deus. O ponto de equilíbrio para a tua vida espiritual, confiar. Confiar no Senhor, de todo o teu coração. Eu agradeço a Deus a oportunidade que Deus me deu de estar aqui e falando um pouco desse equilíbrio espiritual. Que Deus continue nos abençoando.